Qual o nosso tema? Falando com quem? É com ele mesmo. Atos 16, quem achou? Eu quero ler um texto um pouquinho maior, bem pausado com você, a partir do versículo 9. Atos 16, a partir do versículo 9. Quem achou? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada ela e a sua casa. Nos rogou dizendo, depois que foi batizada: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que se guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordado o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Porém Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém a palavra?
Ore comigo. Senhor, nos debruçamos diante desse texto e queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, e por este livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos, que é o objetivo da nossa igreja nesse mês de dezembro, Senhor, para estudar, para pesquisar, para memorizar e para conhecê-lo mais e vivenciar aquilo que o Senhor não só fez, mas tem para nós nos nossos dias. Muito obrigado por estarmos juntos e que esta palavra seja aplicada a cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Quem declara isso, diga amém. Amém. Que privilégio podermos estar aqui e podermos celebrar ao Senhor e viver esse tema, falando com Jesus, falando com o Senhor. E a demonstração de alguns irmãos que, falando com Jesus, oraram, escrevendo a sua oração para colocarmos diante do Senhor. Que maravilha podermos orar falando, podermos orar cantando, podermos orar escrevendo. O que você acha? Privilégio ou não? Graças a Deus. Então, sobre esse tema, falando com Jesus, falando com o Senhor, eu quero falar hoje com vocês do principal veio, encaminhamento que Deus nos deu para que esse relacionamento estivesse ativo em nossa vida, que é através da oração, a liberação que eu tenho do Espírito em minha vida para estar junto ao meu Senhor, conversando com Ele e ouvindo a sua voz, falando com Ele e também reservando tempo para que eu possa ouvi-lo. Uma das maneiras mais preciosas e precisas de ouvirmos o Senhor falar conosco ainda é por sua palavra. A oração, ela é eficaz quando nós abrimos o coração e contamos para Deus as coisas da nossa vida. É uma forma de mantermos relacionamento com Ele. E nós olhando a Bíblia, o texto sagrado, nós vamos nos deparar com muitos personagens bíblicos, a história de muita gente que aproveitou-se, serviu-se desse mecanismo divino de relacionar-se com Deus, que é através da oração. Porém, dentre tantas histórias bíblicas e tantos personagens, nós nos surpreendemos com as mais variadas formas e condições que esses personagens se encontravam. Houveram pessoas que clamaram ao Senhor e falaram com Deus, se relacionaram com Deus através da oração, vivendo momentos críticos em sua vida. Houveram personagens que invocaram o nome do Senhor, falaram com Deus, como Moisés falou, diante de uma sinuca de bico, diante de uma situação incomum e que não haveria, razoavelmente, na razão humana, condição alguma de se livrar daquela situação. Diante do Mar Vermelho, região desértica, mão direita e esquerda, atrás do exército de Faraó, e ali naquela circunstância difícil, ele invocou o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, além de receber calma, porque quem ora, fala com Deus, recebe calma para o seu coração, para enfrentar as adversidades. Quem disse amém? Mas há algo lindo nessa história, ele não só recebeu calma para administrar aquela situação, mas ele conseguiu ministrar calma ao povo, que aflito dizia, e agora, e agora, e agora? Ele disse, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos trará. Sabe por quê? Porque aquele que se serve do mecanismo da oração, mecanismo divino da oração, para ter relacionamento com o Senhor, ele não só tranquiliza o seu espírito, mas ele tem a unção, a graça e o poder para tranquilizar também os outros que estão ao seu derredor vivendo a mesma situação. Pastor Enéas falou da nossa irmã Joelete, que viveu o seu momento terrível. E aí eu faço um pequeno reparo, não viveu, está vivendo esse momento difícil da sua vida, como cada um de nós já viveu momentos difíceis. E o que é bom para nós? É bom um tapinha nas costas, é bom alguém dizer, eu estou orando por você, é bom um abraço, é bom alguém declarar, olha, eu estou contigo nesta batalha. E às vezes, alguns de nós, como eu, nem mandei uma mensagem para ela, mas estava em oração. Isso tudo ajuda? Sim ou não? Ajuda ou não? Isso tudo ajuda, mas só tem uma coisa que resolve. É a gente poder estar ligado com aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. O hino que a irmã André acabou de cantar retrata um pouco disso. Mas agora tem um detalhe, e eu
peço você permissão para dizer, existem pessoas que vão buscar a Deus só quando lhe aperta o nó na garganta, ou a vida lhe reserva algum infortúnio. E eu quero lembrar aos meus irmãos que o princípio da oração não foi a nós comunicado e compartilhado pelo céu, para que a gente recorresse a esse mecanismo divino nos momentos das nossas crises existenciais. O princípio da oração é um método de relacionamento com o Senhor. A irmã Michele testemunhou aqui do que viveu e da sua decisão de não atribuir a Deus qualquer motivação do seu infortúnio e das suas dificuldades. Jó fez isso. A Bíblia chega a dizer que ele não atribuiu a Deus falta alguma. E a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó, porque entendeu que Deus não estava mecanizando nenhum mal para a sua vida. Por quê? Porque Deus só trabalha para nos abençoar. Enquanto minha irmã Saminha se prepara para me ajudar aqui, me abençoar, ministrando, tocando teclado, eu quero dizer a você que eu e você temos o privilégio de crer que quando nos ocupamos a oração ou na oração, a nossa oração não é um vapor que desvanece e se esvai e acaba. Não, a nossa oração tem um alvo, é direto ao trono de Deus, direto à presença do Senhor. Eu creio nisso de todo o meu ser. Acredito nisso. Acredito na palavra de Apocalipse 5:8, que diz que diante do trono de Deus há taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Clamor que fazemos ao Senhor, e que estão todas as nossas orações em depósito diante de Deus. Aí vem a precipitação, vem a pessoa que é... O que a irmã Andréia disse que ela era? Ansiosa. Vem a ansiedade, que guerreia na nossa mente, confabula contra o nosso equilíbrio, e a gente aprende uma arma eficientíssima contra a ansiedade. Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graças. E aí o versículo 7 é maravilhoso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E no texto que eu li, nós encontramos o apóstolo Paulo junto com os seus companheiros, mostrando para nós o valor da oração. O texto do capítulo 16, depois você pode ver de forma mais assim objetiva em casa, pormenorizada, que ele diz que foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em alguns lugares. Esse texto é muito conhecido seu, e eu quero abordar uma parte dele para falar dentro do nosso tema. Mas o texto diz que quando ele foi impedido de pregar o evangelho em determinados lugares, e só estando com ele para perguntar como foi esse impedimento, ele sentiu no seu espírito, ele sentiu dentro de si que não era para ir para aquele lugar, mas ele não sentiu que não deveria pregar, ele sentiu que deveria pregar, mas não naquele lugar, naquele momento. E o que ele faz? Ah, Deus então não quer, não, ele vai à oração. Mas indo orar, ele vai dormir. E dormindo ele tem uma visão.
E tendo a visão, aparece diante dele um homem com trajes típicos da Macedônia. E a voz é clara, está escrita. Diz o varão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele, junto com os irmãos que com ele estavam, entenderam que o Senhor lhes dirigia a pregar a palavra na Macedônia. E da onde eles estavam, pegaram um caminho para vários lugares aqui, chegaram a Filipos, que depois ele escreve aos Filipenses a sua carta, para falar à igreja que ele inaugura naquele dia que entra ali, naquele momento que ele entra ali. E o que o apóstolo Paulo com os irmãos vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, o texto é claro: procuramos um lugar para oração. Aí você vai dizer assim: mas será que não havia lugar da oração dentro de Filipos? A Bíblia diz que ele sai da cidade de Filipos, ele sai fora das portas para orar ao Senhor com os irmãos. E quando ele vai à oração, ele se depara com algumas mulheres que estão junto ao rio, com a Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que tem uma carta lá em Apocalipse, da igreja do Senhor Jesus, que estava em Tiatira. E a Bíblia diz que Paulo lhe prega o evangelho, e ela já temia Deus, já servia a Deus da sua forma, como ele próprio servia no judaísmo. E ela então entende o propósito da salvação por Cristo Jesus, e o recebe no seu coração, e proclama fé em Cristo, e ela é batizada. E quando ela sai das águas, ela diz: olha, se vocês julgam que eu sou digna de Cristo e de vocês, entrem na minha casa, comam lá na minha casa, fiquem um pouco lá. E a Bíblia então diz, e fala, como o Senhor lhe abre o coração. E mesmo assim no versículo 16, está dizendo que de novo eles vão à oração. E indo à oração, eu estou aqui no capítulo 16, versículo 16, indo nós à oração, lhes saem ao encontro, vem ao seu encontro, não segue, vem ao encontro, algo que vem de encontro, algo que vem de frente, não vem sorrateiro, vem de frente. E quem vem de frente é uma moça, uma jovem, o texto é claro, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e ela dava muito lucro aos seus senhores. Então, se essa era uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e dava lucro aos seus senhores, significa que ela era uma escrava. Ela tinha senhores sobre a sua vida. Ela tinha senhores humanos, escrava de homens, mas ela era uma escrava de algo, de outra coisa. Ela era escravo desse espírito. E por conta dela ser escrava desse espírito de adivinhação, estar nela, prendendo-a, ela dava lucro aos seus senhores na carne. Porque através das suas adivinhações, eles ganhavam muito dinheiro. Será que eles adivinhavam a quina, a cena, a loteria da época? Certo é que ela fazia adivinhações que dava lucro aos seus senhores. Será que ela adivinhava a vida de pessoas e eles iam após essas pessoas, como parece que algumas pessoas no Brasil sabem das falcatruas e do podre de tanta gente que consegue trancar todo mundo e ninguém faz nada? Parece que é como uma pessoa no Brasil que parece que conhece o podre de todo mundo e ninguém faz nada contra ele. Enfim, certo é que essa menina tinha o espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que essa mulher ia atrás de Paulo e dos irmãos enquanto anunciavam a palavra, evangelizavam a cidade de Filipos. E olha o que ela gritava: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez isso por vários dias.
E eu sempre brinco com isso quando falo, em algum momento propício, que se fosse eu, o pastor Fábio e o presbítero Davi, nossa, a gente ia falar, nossa, olha só, estamos sendo reconhecidos como servos de Deus. Mas ela fez isso por vários dias e muitas vezes, ao ponto de Paulo ficar perturbado com aquilo. Por que isso está acontecendo? Qual a razão disso? Já aconteceu alguma coisa na sua vida que te perturbou? Existem muitas coisas que acontecem na vida nossa e nos perturbam, e a gente acha que é uma circunstância apenas imprópria. Não, isso é força do acaso, isso não tem nada a ver. Assim como muitos dentre nós, ou entre nós, espiritualizam tudo. Há uma gama de pessoas que dizem servir ao Senhor na terra, que materializam e humanizam tudo. Isso é fruto do acaso, não tem nada a ver. Mas nós temos aprendido com a palavra que tudo tem a ver, e que tudo tem um princípio espiritual, e que ainda que não tenha a ver absolutamente, tem que ser discernido por nós, tem que haver entendimento. Quem está comigo na palavra, diga amém. Algumas coisas parece melhor deixar passar, para não nos dar trabalho, para não incomodar. Mas Paulo não era do tipo de pessoa que deixava passar. Ficou perturbado. Se fosse eu e você, moça, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho. Ele ficou perturbado, não está escrito, mas tenho certeza que ele fez. Ele clamou ao Senhor na mesma hora. Pediu discernimento na mesma hora. Porque uma pessoa, para partir para cima de outra, sem conhecer e falar afirmativamente, positivamente, como Paulo falou, só tendo discernimento de Deus. E aí eu gostaria de entrar num campo com você, que às vezes nós nos acovardamos. A gente ora acerca de alguma coisa, Deus nos dá discernimento, a gente já está entendendo o que seja, e a gente se acovarda. Tem o respeito humano. O que meu pai vai pensar, minha mãe vai pensar, meu tio vai pensar, meu patrão vai pensar, meu empregado vai pensar, minha esposa vai pensar, meu esposo vai pensar, meu filho vai pensar, meu pai, enfim. Nós somos muito respeitosos em algumas questões, e eu não estou dizendo que a gente deveria ser desrespeitoso, mas a gente deveria ser mais positivo, deveria ter mais presença espiritual. E às vezes a gente fica engodando uma situação que a gente sabe que Deus não está naquilo, ao contrário, que tem que haver uma decisão, mas fica dando tempo ao tempo. O tempo resolve. Sabe o que o tempo resolve? O tempo só nos dá tempo para tomar decisões, nada mais do que isso. A morosidade do tempo com a falta de atitude só leva-nos a ter uma vida enfastiada, desgastada. Temos que tomar decisão. É ou não é, Kelvin? Temos que tomar decisão ou não temos? Cabra macho, isso aí. Vai resolver, senão não resolve. Entre nós. Graças a Deus por isso. Não está acontecendo com você alguma coisa hoje que o Senhor quer que você se posicione? Eu conheço a história e a vida de algumas pessoas que estão aqui hoje. Eu não estou falando objetivamente para você, eu estou pregando a palavra de Deus. E ela diz respeito a todos nós, porque cada um de nós tem algum aspecto da nossa vida que precisa de atitude ser tomada. Dormimos e acordamos com aquele problema e não tomamos atitude. Eu fico a imaginar Paulo dormindo, deitando. Aquela menina falou que nós que anunciamos o caminho da salvação, nós somos servos do Deus Altíssimo. Que mulher poderosa, está sendo revelada. Mas daqui a pouco ele, perturbado, disse: não, tem algo estranho. E a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 18, que ele diz: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Mas a Bíblia não diz que ele disse para ela, está escrito aqui, olha, disse ao Espírito, ele disse ao Espírito, ele olhou para a mulher, mas não falou para ela, disse para quem estava dentro dela: em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela. E na mesma hora saiu.
Quem sabe existe alguém aqui ou celebrando conosco esse culto em tempo real ou vai acessar em qualquer outro momento, e você é o tipo de pessoa que está protelando, procrastinando, deixando para depois, já teve o discernimento, já compreendeu e fica parasitariamente na vida esperando que alguma coisa aconteça, e aquilo que você espera que aconteça já aconteceu, já houve uma comunicação, já houve uma revelação, agora está esperando uma atitude sua. E Paulo então se dirige ao espírito que está naquela mulher, naquela jovem, e diz: te ordeno. Ele não pediu: aqui vem cá, vou orar, aqui vem cá, vamos orar, você tem algum trauma, o que está vendo com você? Não, não. Se é questão espiritual, batalha espiritual, é agora, é para já, é nesse momento. Ele não deixou para outra ocasião. Teve a revelação, teve o entendimento, é agora. Mas eu gostaria de pensar com você nesse assunto, não que diz respeito a outra pessoa, mas que diz respeito à nossa própria pessoa. Será que não há dentro de nós um pensamento, um sonho, um desejo, alguma coisa que a gente compreenda não ser da vontade de Deus? E a gente sabe que não é, mas a gente fica adiando a decisão. Enquanto a gente deveria olhar para nós mesmos e declarar em nome de Jesus Cristo: eu mando embora da minha vida tudo que está presente na minha vida, mas que não é vontade do meu Senhor, saia! Existem muitas pessoas que até entendem dessa matéria, mas gostam de alimentar alguma coisa que lhes satisfaça, que lhes faça sentir bem, na carne, nas emoções. E é uma tecla que eu bati esse ano todo com vocês, que a obra de Deus, se não começar no nosso espírito, nada se realizará. A ordem dos fatores espirituais divinos é espírito, alma e corpo. Perceba que o diabo pega o caminho inverso. Ele pega na carne, nas coisas humanas para atingir as emoções, trancafiar os sentimentos para depois definhar a vida espiritual. Mas Deus age lá na fonte, Deus vai e conserta no nascedouro da nossa vida, na parte mais vital, que é o nosso ser espiritual. Você está aí, você pode dar glória a Deus por isso? Você pode pedir agora ao Senhor para que toque na sua vida espiritual e ministre a você aquilo que é necessário ser ministrado? Você pode fazer essa oração agora de 10 segundos? Você que está em casa pode fazer esse clamor agora de 10 segundos. E a Bíblia diz que o Espírito sai. E os caras que lucravam com ela, que eram os senhores na carne dela, de quem ela era escrava, reclamaram com os oficiais da cidade de Filipos, com os julgadores que atendiam na praça. O tribunal era público. O tribunal em Filipos era público. As coisas em Filipos resolviam-se na praça. Os assuntos que precisavam ser discutidos eram na praça, não é igual no Brasil. Até lá na cidade que Ló foi tirado, quem se lembra, como é que é o nome da cidade? Sodoma, junto a Gomorra. E no tempo antigo, as questões eram tratadas na porta da cidade, no lugar público, que todo mundo entrava e saía diante de todo mundo. E essa lição foi esquecida, principalmente no Brasil. Mas tudo bem, não é o nosso assunto hoje. Eu não estou falando de política, eu estou falando de direito, questão de direito. Eu estou falando questão de direito. Eu sou cidadão, tenho o direito de falar. Sim ou não? Não estou falando de eleição, estou falando de questão de direito. E a Bíblia então diz que, por conta de ter libertado a moça, Paulo só libertou ela da prisão espiritual. Mas ela continuava escrava daqueles homens. E como agora ela não tem mais o espírito da adivinhação, eu poderia dizer assim, ela estava xoxa. Não xuxa, xoxa. Mas estava mais ou menos igual. Xuxa, xoxa. Hoje eu estou meio inspirado. Então,
como ela não tinha mais o poder de adivinhar, porque o Paulo expulsou o demônio da vida dela, o espírito, os caras então mandaram prender Paulo e Silas. Paulo estava lá em nome de quem? Quem deu a visão para Paulo? Ele estava pregando o evangelho de quem? Estava comprometido com quem? A resposta é com Jesus Cristo. Ele não estava lá para criar adeptos para eles. Nós temos uma onda de pessoas no mundo, principalmente no Brasil, que fazem discípulos para si. Nunca tem respaldo isso da palavra. A Bíblia diz para a gente fazer discípulos de todas as nações, para Jesus, não para nós. Amém, igreja? Nós temos uma gama de pessoas no Brasil que fazem discípulos para si. E é por isso que esses discípulos se definham. Porque quando você vai seguir homem, imitar homem, até a fé do homem, na maioria das vezes a pessoa cai. Porque o nosso general é Cristo e nós seguimos os seus passos, sim ou não? O bom discipulado é aquele que encaminha a pessoa a Cristo. Não a uma pessoa, que a pessoa baba, meu líder. Eu não estou fazendo apologia ao desrespeito, nem a desonra. Ao contrário. Mas a Bíblia então declara que eles foram presos por isso. Se fosse eu e você, a gente estaria lá dentro conversando. Vamos lá entrar na prisão lá com Paulo e Silas. Paulo e Silas carnais, vamos lá. Pois é, né? Fomos lá seguir a visão lá do varão que me apareceu de noite. Hein, presbítero Alessandro? Você e pastor Enéas, 2 murmuradores, lá na cadeia. Nos arrebentamos, tá vendo? Vamos seguir a visão, olha, nos quebramos. Humanamente falando, vamos aqui conversar. Eles tinham ou não tinham razão para reclamar? Sim ou não? Eu estou falando humanamente falando. Cruamente falando. Naturalmente falando, sim, teriam. Mas não, eles não fazem isso. Eles apanharam, como diz aí um amigo meu aí, pastor, lá na roça dele, igual boi ladrão. Levaram vários açoites. O açoite romano tinha 40 pancadas de vara. Eles batiam 39 para poder bater de novo umas 39, para bater, nunca davam 40, porque o açoite era composto de 40 varadas. E eles davam 39. Dava mais um tempo, mais 39. Quantos açoites deram? Não completamos nenhum, só estamos intercalando. E bateram muito neles. E quando vão chegando à cadeia, falam para o carcereiro, guarda com todo cuidado, porque você é responsável, hein? E o que o cara faz? Temendo uma possível fuga, colocam eles no cárcere interior. Interior porque era o mais profundo, interior porque era o mais baixo. Certo é que os estudiosos e os historiadores dizem que a probabilidade de haver nesse cárcere interior muita enfermidade, muita doença, muitos roedores, inclusive, por conta da umidade. A propagação de prováveis doenças era muito provável naquele lugar. E eles estão cheios de sangue, cheios de feridas, cheios de dor. Estão no cárcere interior e, para piorar, eles têm os pés presos ao tronco. E se você quer saber, eu não vou fazer aqui porque depois eu posso não conseguir levantar. Mas eles eram sentados ao chão, com os pés ao tronco. Quer dizer, eles não podiam nem ficar de pé direito, então eles ficavam assim, meio encumbucados. E aquilo, com certeza você sabe disso. Dor, incômodo, sem jeito. Como dormir? Com dor, com os pés no tronco. Não sei se tinha morcego voando. Como dormir? Como conciliar o sono diante de uma dificuldade dessa? O texto diz que o carcereiro dormia. O texto diz que os outros presos começaram a acordar. Por quê? Porque era normal alguém ser preso e amaldiçoar, e protestar, e gritar. Mas eles estão no cárcere interior. E do cárcere interior eles se lembram, ou eles não esqueceram. Nós temos uma arma poderosa em Deus, gloriosa. Está lembrado, Silas? E combinaram. Vamos cantar e vamos orar, já que a gente não pode dormir.
já que a gente está muito machucado. Encontrar um antídoto para a dor, encontrar um antídoto para a falta de jeito. Vamos desfrutar do propósito da oração e vamos celebrar ao nosso Deus. Sim, porque reiteradas vezes no livro de Atos você vê os discípulos e apóstolos do Senhor dando glória a Ele por serem dignos de padecer necessidades, privações e açoites pelo nome de Jesus. É o contrário de muita gente hoje que padece de alguma coisa e fala, é por crer, meu Deus, eu lá já sabia. Não, lá eles davam glória a Ele, celebravam quando encontravam um a outro, e você está machucado aqui, você está dodói ali, não tem problema, se alegravam, Saminha, davam glórias a Deus, por julgarem padecer a mesma necessidade que o Senhor Jesus padeceu. E hoje a gente não pode sofrer um arranhãozinho que, não sei o que está acontecendo comigo, Jeová esqueceu de mim. Eu e você temos que pensar nisso. Talvez se fosse nós aqui, juntos naquele cárcere, talvez não sairia da nossa boca nenhuma oração e nenhum cântico. Eu estou dizendo talvez, porque talvez haja entre nós algumas pessoas tão ligadinhas, eu cantaria, ainda bateria um pandeiro lá. Quantos momentos da nossa vida nós temos oportunidade de celebrar ao Senhor e de usar a palavra que nós gostamos em alguns momentos tão propícios. Romanos 8:28, de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados com um propósito. Olha, eu estou vivendo essa bênção, porque Deus tem um propósito na minha vida, Ele está me olhando e resolveu me abençoar. Mas raramente olhamos para as nossas crises e os nossos problemas que são humanos, e nós vemos naquilo ali uma forma de glorificarmos o nome do Senhor, porque se formos trabalhados naquilo ali, exercitados naquilo ali, Deus já tem algo poderoso, porque nós estamos numa escola de Jeová. Deus está nos tratando para ver até que ponto nós cremos nele ou não. Por isso que a Bíblia tem uma regrinha. Em 1 Tessalonicenses está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do vosso Pai para convosco. Furou o pneu do carro? Obrigado, Senhor. Aconteceu outra coisa? Obrigado, Senhor. Minha vida está no teu controle. Isso deve ter uma razão, eu posso não estar entendendo, mas daqui a pouco eu vou entender, porque a minha vida está em tuas mãos. Eles sabiam disso, pelo nome de Jesus eles estavam ali, eles não tinham a quem mais recorrer. Então eles fazem o quê? Com os pés amarrados no tronco, com a cadeia fechada, lá no profundo do cárcere, lá do profundo ecoa uma voz de celebração, e os prisioneiros não estavam acostumados àquilo, vai um acordando o outro, e a Bíblia diz que eles oravam e cantavam, e os presos os ouviam. Só tinha um ali que não ouvia, o carcereiro, porque estava dormindo. E a Bíblia diz que de repente, está escrito aqui, eles cantam perto da meia-noite, e a Bíblia diz no versículo 26, de repente sobreveio. Eu insisto em dizer que esta expressão sobreveio pode ter no português qualquer outro encaminhamento, mas nesse caso, sobreveio, eu digo, veio de cima, sobreveio. Veio de cima, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram a porta de todos os presos e foram soltas as cadeias de todos. E alguns críticos dizem, não, nessa parte aqui da Macedônia, na cidade de Filipos, era comum terremotos, mas nunca se propagou um terremoto que acontece só no cárcere. Nunca se propagou um terremoto que, acontecendo só no cárcere, abre a prisão de
todos os presos. Nunca se ouviu falar de um terremoto que acontece só no cárcere e solta a prisão de todos. Ou seja, quando houve o terremoto, os pés de Paulo e Silas se soltaram do tronco, porque as correias se quebraram, as correntes se destruíram, e eles estiveram ali soltos agora por conta do terremoto que sobreveio. Um terremoto que não mata ninguém, um terremoto que liberta todos. Deus tem esse terremoto. Quais são as suas prisões? Quais são as suas cadeias? Quais são os troncos em que te amarraram? Qual é a circunstância de vida que você está preso e presa? Qual é a coisa que te incomoda e que você quer soltar, quer mudar essa cena, esse cenário, essa realidade da sua vida, e você já se virou para lá, se virou para cá, igual aquela mulher corcunda que entra na sinagoga. Ela já tinha feito de todo jeito para se endireitar sem conseguir. Naquele dia que ela vai à sinagoga, Jesus estava ali e disse: mulher, pode se endireitar. E o espírito saiu dela, ela se endireitou. O espírito de enfermidade que a mantinha presa durante tanto tempo. Existem gente em cadeias físicas de enfermidades, existem gente em cadeias emocionais, presas a sentimentos, amarradas. Existem pessoas presas espiritualmente falando. Tudo isso é armadilha do diabo, e para minha sorte e sua sorte, a Sagrada Escritura diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu estou dizendo pela Bíblia que o Senhor desfaz as obras do diabo. Mas eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, sim, mas Ele quer te devorar, Ele anda ao redor para te prender, ama arapuca para você, usa pessoas da sua confiança para te machucar, para te entristecer. São formas que ele usa, se utiliza, ardis do diabo para te atingir. Porque quando ele diretamente, você não abaixa o escudo da fé, mas quando a pessoa é emocionalmente ligada, você abaixa. Você desce de princípios para tentar ajustar alguma coisa, e eis aí as ciladas do inimigo. E a Bíblia diz que as prisões de todas são abertas por causa do terremoto que veio. Por que o terremoto veio? Meus amados, se Paulo e Silas estivessem ali dentro, aborrecidos, tristes, abatidos, nenhum terremoto viria. Eles poderiam sair dali, Paulo propagando depois no outro dia que ele era cidadão romano também, não podia ser julgado daquela forma, ou condenado daquela forma sem ser julgado, como ele fez depois. Contudo, naquele cárcere, havia uma outra pessoa presa. Havia um homem que tinha a chave do cárcere. Havia um homem que determinava onde ia cada prisioneiro ficar. Ele era livre fisicamente, porém preso, espiritualmente falando. E o Evangelho chegou para libertar a todos, que estão presos, amarrados. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem era preso, estava debaixo de um jugo, e ele sabia. Ele acorda do terremoto, o terremoto o acorda. O som alto dos prisioneiros o despertam do sono, e a atitude primeira dele é: o que vão fazer comigo, eu mesmo faço a mim, vão me matar. Porque ele seria morto, julgado e morto pelos romanos por deixar algum prisioneiro escapar. Então ele pega a espada para se matar, e quando Paulo percebe isso, ele diz: ei, não faça isso, porque todos estamos aqui. Em que cadeia, em que lugar, prisioneiros com um grau de malignidade ou de ofensa pública, abrindo as portas, não fugiriam? Mas os presos ficam todos ali. Quando eu estava pensando nisso hoje durante o dia, sabe o que me veio à mente? Deve ser o mesmo Espírito que fez com que os animais ficassem quietos dentro da arca.
Você já pensou nisso? Aquelas feras dentro da arca, elefante, aqueles monte de animal, e eles ficarem quietos ali dentro da arca, porque senão seria uma catástrofe. Deve ser o mesmo Espírito que pega homens violentos e os acalma, e os tranquiliza, e os devolve às suas famílias regenerados como Gadareno. Oh, é o mesmo Espírito de liberdade em Cristo Jesus que soltou de nós os nossos grilhões. E se você está aqui e existe algum tipo de grilhão na sua vida, é esse mesmo Espírito que está aqui, aleluia. E é pelo poder do louvor, é pelo poder da oração que essas cadeias vão se soltar. A gente ouve dizer: o louvor liberta. Sim, o louvor liberta daquele que está cantando, na vida daquele que está louvando. Quando louvamos, o louvor que nós estamos colocando diante do Senhor vem e age na nossa vida. Mas nesse dia, o louvor de Paulo e Silas libertou aqueles homens, todos conheceram o poder de Deus. Foi inequívoco o poder de Deus naquele lugar, a tal ponto de que o homem, quando se depara com a verdade que ninguém foi embora, quando ele ouve Paulo dizer: calma, não te faças isso, nós todos estamos aqui, ele não acredita. Falei: impossível. E o que ele faz? Pede luz. Aí vai um disjuntor e liga o disjuntor. Não, traz a tocha, porque não tinha energia elétrica. Pede luz. E ele, quando a luz chega, ele vê: epa, está tudo em ordem mesmo. As portas estão abertas, não tem ninguém ligado num tronco, mas está todo mundo aqui. Porque quando a luz do Senhor entra em cena, num lugar, na vida de uma pessoa, ela vem para colocar coisas no lugar que não estava antes. E quando ele pede luz e vê aquilo, ele se impressiona. Eu gosto de falar o que eu vou dizer. Sabe por que ele não viu o negócio ali acontecer na mesma hora? Porque ele estava dormindo na hora do culto. Paulo e Silas estavam cultuando ao Senhor, os outros presos ouvindo, estavam ali juntos naquela esfera de culto, mas o carcereiro estava dormindo. Tem gente que dorme enquanto outros cultuam. Que não seja o seu caso aqui esta noite, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor liberte a todos aqui, em nome de Jesus. Liberte a todos nós, a você. Que a gente não durma na hora do culto, porque hora de culto, de oração e de louvor é hora de milagre. Você pode dar glória a Deus por isso. Eu vou repetir: hora de culto, de louvor, de oração, de palavra é um momento de milagre. Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas o carcereiro tinha que desconfiar, porque ele estava dormindo na hora do culto. Mas ele vê o efeito do culto. E quando ele vê aquela cena, ele diz, raciocina rápido e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque ele sabia da história do Paulo e Silas e porque estavam ali. E sabia que qualquer outro já tinha dado no pé, então viu que tinha algo sobrenatural naqueles homens. Para ele perguntar o que farei para ser salvo, é porque ele sabia que estava condenado. Sim ou não? E se ele estava debaixo de uma condenação espiritual, ele não queria permanecer, sim ou não? Então ele pergunta: o que faço para sair desta prisão espiritual que eu vivo? O que faço para sair dessa condenação? O que eu faço para sair desse julgamento que está sobre a minha vida? O que eu faço para me salvar? E eles dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não tenho tempo para falar sobre esse aspecto desse texto. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Mas certo é que a palavra diz que o Paulo foi à casa dele e pregou a palavra do Senhor. Está no versículo 32. A
todos que estavam em sua casa. E a Bíblia diz que tomando eles consigo, lavou-lhes os vergões, as marcas das varadas, lavou, botou remédio. E está escrito no versículo 33 que logo foi ele batizado e todos os da sua casa. Não foi um que ouviu a palavra e foi batizado e todos receberam a salvação. Não, ele começou a ouvir, os da sua casa ouviram, ele foi batizado, todos da sua casa foram batizados e todos eles viveram esse princípio de bênção de Deus na vida deles. E a palavra diz, o texto diz que levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. O carcereiro levou-os primeiro para o cárcere interior, porque ele estava preso. E agora, liberto, ele os leva para a sua mesa. Já que vocês me deram a comer do prato espiritual que vocês já comem, agora eu quero que vocês comam do prato físico que eu já como. Eu não tenho tempo para também falar sobre esse princípio, mas esse princípio é muito elevado. E a Bíblia diz que pondo-os à sua mesa, escute isso, termino aqui, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Fique de pé, por favor. Existe uma alegria que o Senhor tem para você e para toda a sua casa. Existe um batismo que o Senhor tem para você e para todos da sua casa. Existe uma salvação que o Senhor tem para você e para todos da sua casa. A partir do momento que você ouça a palavra de Deus e os da sua casa igualmente ouçam a palavra de Deus. E abrindo-lhe o coração se entreguem a eles. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos debaixo de um propósito, falando com Jesus. E Paulo e Silas falaram com Jesus vivendo tamanha aflição. A sua aflição é fichinha diante da aflição que eles vivenciaram. Você não tem ideia do nível de sofrimento por conta do nome de Jesus que eles passaram. Paulo relata em 2ª carta aos Coríntios aquilo que ele sofreu por conta do nome do Senhor Jesus. Você que releva o seu sofrimento a um nível elevado, olha, eu sofro muito, você não sabe o que é sofrer. Não obstante ao sofrimento, havia lugar na vida deles para adoração, para o culto ao Senhor. E sofrendo, eles não abriam mão do privilégio de falar com Jesus. E eu quero convidar você, neste momento, a desfrutarmos desse privilégio, de falarmos com Jesus. Eu não sei se todos vocês escreveram a sua carta para Jesus. Eu não sei. Mas eu só sei que na próxima quarta-feira nós vamos ter testemunhos aqui de gente que de alguma forma foi ministrado pelo Senhor em alguma palavra nessas semanas todas. Quem escreveu e pôs aqui, levante a mão. Amém. Não tem nada de errado com isso. Se alguém disse que coisa estranha, tem nada estranho é não fazer. Estranho é não orar falando, estranho é não orar cantando, estranho é não orar escrevendo, estranho é não usufruir da oração. Estranho é ficar sentindo coisas e não reagir. Isso é estranho.